Né? Nós temos um problema, quer dizer, na verdade não é um problema, a Unimed é uma solução. Né? Na verdade é um grande parceiro. Mas ele tem sempre esse problema do fluxo irregular de recursos para o Fluminense, para o futebol especificamente, né? Porque todo o recurso da Unimed vai para o futebol, e isso acaba tendo um impacto negativo esportivamente, ou seja, na verdade não é um impacto negativo, é um impacto que ora é positivo, ora é negativo, como por exemplo aconteceu em 2012 e 2013. Né? E o Fluminense, esse fluxo de investimento da Unimed, né, naquela coisa, não tem almoço grátis, né? Ou seja, a Unimed não dá dinheiro para o Fluminense. Ou seja, parte do recurso ela apropria como ativos, né, como direitos econômicos de jogadores, né, tem a exposição da marca, né, evidentemente, né, enfim, não é uma coisa gratuita. Então, a minha pergunta é: o que nós vamos fazer na sua gestão, né, para que essa relação Fluminense-Unimed ela funcione de uma forma mais harmoniosa? Eu queria que você incluísse nesse assunto a questão do xerém, da categoria de base, né? Ou seja, fizesse um link aí entre Unimed, categorias de base e aproveitamento dos jovens talentos, até porque você fez parte de um time em 1980 que tinha sete jogadores que eram oriundos das categorias de base, né? Se não me engano eram 9. Acho que só o Cláudio Adão e Gilberto que não era. Cláudio Adão e Gilberto. Eu acho que até outro dia eu pedi. Que o Edinho já estava velho, né? Eu pedi, mas era. O Rubens também, né? Era cria do Fluminense, né? Quer dizer, até outro dia eu pedi para dar uma pesquisada. Eu acho que talvez tenha sido o time campeão na história do clube, não sei. Talvez que mais jogadores fizessem parte, né, da equipe formada dentro do clube. Mas veja bem, nós voltando para a Unimed, primeiro, o Fluminense é bom para a Unimed e a Unimed é boa para o Fluminense. Então eu acho que a gente tem que partir desse princípio. O grande problema é que a atual administração, o presidente, ele tem muita dificuldade de diálogo, de harmonia, e a gente aprende. Quando eu digo que nós temos esses 3 mandatos, o que nós aprendemos de mais valioso nisso tudo? Que a política é a arte de construir. O presidente de um clube ele é um ser político. Então eu acho que você, por exemplo, quando tem um patrocínio, que é o maior patrocínio do Brasil, e você vive brigando com esse patrocínio, quer dizer, eu acho que não é um bom caminho. Quando eu falo, você mesmo falou a palavra harmonia, é isso, sabe? Eu acho que o que eu melhor aprendi na minha vida, acho que é essa questão de harmonizar, de entender que nós temos que saber construir. E como presidente, qual é uma das suas grandes funções? É isso, é buscar as construções, é buscar os diálogos, é buscar fazer política com P maiúsculo. Não adianta, quer dizer, o presidente não fala com a federação, ele não fala com a CBF. Há pouco tempo eu vi os clubes discutindo as dívidas, né, que elas realmente atrapalham a vida de todos os clubes. Não vi o Fluminense representado. Eu mesmo fui autor de um requerimento onde havia vários presidentes de clubes, né? E fruto disso, nós vamos até montar uma comissão especial para se discutir a dívida dos clubes. Eu acho que essa discussão ela é emergente, é emergencial, há esse sentimento e a gente conseguiu construir isso dentro do Congresso. Essa semana então vai ser... Uma pergunta, o presidente Peter Sines se declarou completamente contrário ao perdão das dívidas. Você é contra ou a favor, ou tem um meio termo nisso? Eu sou contra, mas ninguém está falando de anistia. O presidente, me perdoe, ele se engana muito, né? Por exemplo, quando ele fala dessa sua volta à time mania, ele realmente vai conseguir liberar aqueles recursos da venda do Wellington Lane. Parece que é um outro recurso também, né, que está preso lá na Receita. A Time Mania acabou sendo uma armadilha para os clubes. Ela obrigou, quer dizer, os clubes a confessarem a dívida, né? Havia ali dentro da dívida dos clubes algumas questões que realmente havia juridicamente um bom caminho.
Mas os clubes confessaram aquela dívida com a promessa, com a perspectiva da Caixa Econômica, dizendo que iria arrecadar 500 milhões da Time Mania. No final virou uma grande armadilha. Então o que nós vemos? Fluminense, Vasco e vários outros clubes começa a pagar, porque é quase praticamente impossível você pagar o passado e pagar o presente. E aí é onde dá essa confusão, onde os clubes realmente não conseguem andar. Então nós vamos montar uma comissão especial que vai tratar especificamente da questão da dívida dos clubes. Só para você ter uma ideia, outro dia, no levantamento que nós fizemos, nós temos estudado muito essa matéria, o governo desonerou a folha de pagamento de vários segmentos no Brasil. O governo vai deixar de arrecadar esse ano, com essa desoneração, 45 bilhões de reais. Futebol que Construção civil, enfim, vários outros segmentos. A pergunta que eu te faço, o futebol tem que continuar sendo tratado como um segmento maldito? Ele não é um segmento importante da economia? Então é onde que eu te digo que falta o Fluminense também ser protagonista dessas discussões. Essa é uma das críticas que eu faço à atual administração. Não está faltando no futebol brasileiro? A gente está saindo um pouco do assunto, sim, daqui a pouco a gente volta, que tem tudo a ver, que tem tudo a ver. Vamos pegando os links. Não está faltando no futebol brasileiro a criação, já existiu o Clube dos 13, mas que se pautava exclusivamente pela negociação dos direitos de televisão. De alguns. Mais nada, e de alguns. Não está faltando uma liga no futebol brasileiro para poder defender esses interesses em comum? Eu não tenho dúvida, porque você veja bem, só para você ter uma ideia, você tem 783 clubes hoje no Brasil. Apenas 100 funcionam durante o ano inteiro. Você deixa aí de gerar 30 mil empregos, de colocar 600 milhões na economia do país, fora o que você poderia estar gerando de emprego. Está aqui, ó, vocês, hoje é um setor que vive do futebol. Quer dizer, você tem que pensar de uma forma global. Quer dizer, o Brasil é um país continental. Quantos empregos não deve estar deixando de ser gerado em várias capitais desse país? Outro dia, só para você ter um exemplo, houve um jogo sub-20, se eu não me engano, Remo e Flamengo, estou falando sub-20, lá em Belém. 25 mil pessoas foram assistir o jogo. Quer dizer, então, está mais do que provado que esse é um segmento espetacular. Quer dizer, o futebol foi embaixador do Brasil lá fora e continua sendo. Quando você viaja lá para fora, as pessoas, a primeira identificação quando você fala que é brasileiro é o quê? Futebol, Pelé, Ronaldinho. Quer dizer, então, é mostrar ao governo que esse segmento ele é de suma importância. Então, quando as pessoas me perguntam, você vai para Brasília, vai dar para conciliar? Eu digo o seguinte: primeiro, todos os presidentes têm as suas atividades profissionais, é certo? E outra, há muitas coisas do interesse do Fluminense em Brasília. Então, muito pelo contrário, eu vou estar lá, continuar a trabalhar o nosso mandato para o Estado do Rio de Janeiro e também para o Fluminense e para o futebol brasileiro de modo geral. Não me interessa o Vasco enfraquecido, não me interessa o Botafogo enfraquecido, não me interessa o Flamengo enfraquecido. Eu quero todos eles fortalecidos. É óbvio que eu quero ganhar deles sempre, para que, até porque, quer dizer, a nossa paixão é outra. Mas a gente tem que entender que nós somos adversários dentro do campo. Fora do campo tem que sentar e realmente manter um diálogo. Isso passa, vamos dizer assim, por um bom senso dos clubes. Existe o bom senso dos jogadores, mas passa por um bom senso dos clubes, a criação de uma liga. Dá no futebol brasileiro para se conseguir criar uma liga quando nós temos uma desproporção tão grande hoje, que tende a aumentar pelos números que a gente vê por aí, entre os direitos de transmissão de cada clube, ou seja, cada um tem um nível de interesse. Ou seja, o Flamengo e o Corinthians, pelo que dizem, a partir de 2016 vão receber da transmissora, da emissora, que tem o direito de transmissão, 3 vezes mais do que o Fluminense, ou seja, vai desequilibrar. Você já mostrou preocupação com isso, mas como derrubar? Como é que nós vamos nos articular? Como é que o Fluminense, na sua gestão, vai se articular para impedir que esse quadro continue se agravando dessa forma, até que vai chegar um ponto que ninguém mais vai conseguir competir com eles?